Na linguagem C, para trabalhar com arquivos, vamos usar um ponteiro especial, que é chamado de ponteiro para arquivos. Temos o tipo file e vamos criar um ponteiro desse tipo file. O tipo file está definido na biblioteca stdio, que já estávamos acostumados a utilizar para o printf e para o scanf. Uma vez declarado o nosso ponteiro para um arquivo, precisamos abrir esse arquivo usando a função fopen. Essa função, também definida na biblioteca stdio, recebe como parâmetros o nome do arquivo e o modo de abertura do arquivo. Temos aqui um exemplo do ponteiro para o arquivo arc, que foi declarado do tipo file, e esse ponteiro vai receber o retorno da função fopen. O primeiro parâmetro é o nome do nosso arquivo e o segundo o modo de leitura. Vamos ver como funcionam esses dois parâmetros. O primeiro parâmetro, que é o nome, ele pode ser o nome absoluto ou relativo de um arquivo. Lembrando que quando passamos o nome relativo de um arquivo, espera-se que esse arquivo esteja no mesmo diretório do programa que está sendo executado. O segundo parâmetro, que é o modo de abertura, especifica o que queremos fazer com o arquivo. Se passarmos a letra R, significa que queremos apenas ler o arquivo. R+, significa que queremos ler e escrever no arquivo. W, apenas escrever no arquivo. W+, ler e escrever. E A, escrever no final do arquivo. Então, esse A vem de append, escrever no final. Por que é importante passar o modo de abertura? Lembra que no vídeo anterior falamos que o acesso aos arquivos na memória secundária pode ser feito de forma concorrente. Isso significa que mais de um processo podem acessar o mesmo arquivo. Se dois processos estão acessando o mesmo arquivo no formato de leitura, não tem problema, porque os dois podem ler o arquivo simultaneamente. Mas se um processo estiver acessando um arquivo no formato escrita e outro quiser acessar no formato leitura, pode ser que o sistema operacional não permita que isso aconteça. Apenas quando o processo que está escrevendo um arquivo terminar, é que o processo de leitura pode ser feito. Isso porque imagina que você está escrevendo em um arquivo e alguém está lendo ao mesmo tempo. O programa que está escrevendo pode modificar os dados que acabaram de ser lidos por um outro programa. Pense no caso de uma conta corrente. Você vai no caixa, faz um saque de R$ 100. O programa precisa escrever que aqueles R$ 100 foram sacados, então ele vai tirar R$ 100. Se você permitir que um outro programa leia ao mesmo tempo, pode ser que ele ache que a sua conta ainda tem aqueles R$ 100. Isso traria uma inconsistência nos dados. Por isso que essas ferramentas de acesso concorrente existem e são necessárias quando estamos trabalhando com arquivos. Lembrando que quando trabalhávamos com os dados apenas na memória principal, apenas um processo poderia acessar uma região da memória. Você não tinha esse acesso concorrente, o que agora vai ser permitido nos arquivos, por isso que precisamos especificar o modo de abertura. Existem ainda alguns detalhes sobre esses modos de abertura de arquivos. Por exemplo, se você usar o modo R para leitura, o arquivo tem que existir. Isso vale para esses dois casos aqui. Se o arquivo não existir, você vai ter um erro no momento da abertura. Já no modo W, o modo de escrita, se o arquivo não existir, um novo arquivo é criado. Mas se já existir um arquivo, o que vai acontecer é que esse arquivo vai ser sobrescrito. Então você perde o arquivo atual. E o mesmo acontece para o modo W+. Se o arquivo existir, ele vai sobrescrever. A diferença é que aqui você pode também fazer leitura. E no último caso, como já comentamos, o que acontece é que vão ser acrescentados dados no final do arquivo. Se não existir nenhum arquivo, ele cria um arquivo novo, mas se esse arquivo já existir, você coloca mais informações no final do arquivo. Então, da mesma forma como tínhamos um cuidado ao utilizar a função de alocação dinâmica, o malloc, precisamos também verificar se a função fopen foi executada com sucesso. Quando ocorre um erro, essa função retorna o valor null. Veja aqui esse exemplo. Vamos declarar o arquivo arc e chamar a função fopen, passando o nome do arquivo e o modo de acesso. Em seguida, o retorno da função fopen vai estar armazenado no nosso ponteiro para arquivos arc. Se esse ponteiro for nulo, significa que houve um erro. Nesse caso aqui temos a função perror, que recebe como parâmetros uma string e ela vai exibir uma mensagem explicativa que houve um erro, além dessa string que você passou como parâmetros.
Nesse nosso exemplo, se não tiver dado errado, estamos imprimindo aqui o arquivo foi aberto corretamente para leitura. Além de abrir um arquivo, é importante, sempre precisamos fechar o arquivo que foi aberto. Vamos usar a função fclose para isso. Essa função retorna zero quando há um sucesso e -1 ou EOF caso contrário. Isso porque na linguagem C e em muitas outras linguagens, quando nós escrevemos em um arquivo, na verdade nós não estamos escrevendo diretamente no arquivo. O que na verdade está sendo feito é a escrita em um buffer do arquivo. Então a escrita vai ser feita nesse buffer e de tempos em tempos esse buffer vai ser gravado de fato no nosso arquivo. A função fclose ela garante que todos os dados que estavam antes no buffer vão ser gravados de fato aqui no nosso disco. Isso significa dizer que sempre que você tem um fopen, você deve ter um fclose garantindo que os dados foram escritos. Observem que nesse caso aqui, em particular, eu estou abrindo o arquivo para leitura. Então não existe de fato essa situação em que eu estou gravando alguma coisa aqui no buffer e ele precisa ser guardado no arquivo. Mas o que acontece é que enquanto esse arquivo está aberto para leitura, o sistema operacional garante que ninguém vai estar escrevendo no arquivo. Apenas quando o sistema operacional enxergar que o processo fechou o arquivo, ele vai permitir que outros processos agora escrevam no arquivo. Por isso que, independentemente da operação de leitura ou escrita que você estiver fazendo, você deve sim fechar um arquivo. Nesse slide temos a ilustração do buffer de escrita e leitura, então aqui estão os arquivos do disco e aqui está o seu programa. Para fazer a escrita, o seu programa ele usa um buffer de saída, então, na verdade, quando você vai fazer uma operação de escrita, você vai escrever nesse buffer e quem toma conta de quando esse buffer vai ser armazenado no disco ou não é o sistema operacional. Da mesma forma, quando você faz uma operação de leitura, essa leitura primeiro vem para o buffer de leitura e finalmente para o seu programa. Isso porque existem mecanismos de otimização que, se você pedir um dado específico aqui, ele vai trazer esse dado para você no buffer, mas vai trazer também os dados que estão na vizinhança, para otimizar o acesso. Partindo do princípio de que você precisou dessa informação, pode ser que você também precise dessa outra informação. Tudo isso está relacionado com essa eficiência de acesso ao disco, e você precisa entender esse mecanismo de bufferização para saber que, às vezes, os dados no disco podem estar desatualizados. Você pode pensar que o seu programa está escrevendo diretamente um arquivo, mas na verdade ele está escrevendo nesse buffer de saída. Se você tentar acessar o arquivo com outro programa, pode ser que os dados ainda não estejam atualizados, conforme você imaginava. Por isso a importância da função fclose. Essa função ela vai informar ao sistema operacional que o arquivo não vai ser mais utilizado, que ele vai tomar conta de gravar todo esse buffer aqui e liberar agora o acesso para outros programas. E agora vamos ver como escrever em um arquivo do tipo texto. Nós vimos que primeiro precisamos abrir esse arquivo com um ponteiro do tipo file, usando a função fopen, nome do arquivo, e o formato de abertura. Nesse caso nós queremos escrever, vamos usar o W, mas poderia ser o W+, que também adiciona opção de leitura, ou o A, que escreve sempre no final. Para escrever, nós vamos utilizar a função fprintf. Existem outras opções, a gente vai ver ainda, mas essa função é interessante porque ela é muito semelhante ao nosso conhecido printf. No fprintf, o que nós vamos passar é aquela string em que queremos escrever, os valores que vão ser substituídos pelos formatadores aqui dentro da string depois da vírgula, isso é a mesma coisa que nós tínhamos antes no printf. O que vai ter de novo aqui? O que vai ter de novo é que precisamos passar como primeiro parâmetro o ponteiro do arquivo. Vamos fazer um exemplo na prática. Vou criar o arquivo chamado escreve.c. Nesse arquivo eu preciso incluir a biblioteca padrão de entrada e saída. Vou declarar a função principal main. E agora vou declarar o meu ponteiro para arquivos chamado arc. Esse ponteiro vai receber o retorno da função fopen. Vou abrir um arquivo chamado hello.txt.
Esse arquivo vai ser aberto no formato de escrita e em seguida eu vou verificar se o valor que está armazenado em ARC é igual a nulo. Nesse caso, teríamos um erro e eu vou escrever aqui perror, erro ao abrir o arquivo. E fazer um retorno 1 para dizer que o meu programa não executou corretamente. Caso contrário, a gente pode imprimir aqui arquivo aberto corretamente. Vamos compilar esse programa. Vou executá-lo. Arquivo aberto corretamente. Se a gente listar a pasta agora, vamos ver que temos o nosso programa executável, o código-fonte e o hello.txt. O que tem dentro do hello.txt, eu posso consultar aqui com o comando more, não tem nada. Eu vou excluir esse arquivo, porque eu quero mostrar para vocês um erro que acontece se a gente tivesse aberto esse arquivo no formato de leitura. Vejam, agora eu estou abrindo no formato leitura, ele espera que o arquivo exista. Vou compilar mais uma vez o programa e executá-lo. Erro ao abrir o arquivo. Esse arquivo não existe. No such file or directory. Essa é a mensagem que vem do perror. Se a gente listar aqui, a gente vai ver que não foi criado o arquivo hello, porque o que houve foi, na verdade, um erro. Eu coloquei um /n aqui que atrapalhou um pouco a nossa vida, então, na verdade, o perror é melhor você colocar apenas o erro, a mensagem de erro que você quer que o seu usuário veja. E agora sim, erro ao abrir o arquivo, o erro especificado pelo nosso sistema operacional. Não existe o arquivo ou o diretório. Vamos voltar aqui ao formato de escrita. E o que eu quero usar agora é a função fprintf. Essa função fprintf ela é muito parecida com a função printf. Como primeiro parâmetro, o nome do arquivo que você está querendo escrever e depois a string que vai ser escrita. Nesse caso, eu vou colocar aqui hello, file e um /n para pular de linha. Lembrando que sempre que a gente faz um fopen, a gente precisa do fclose. Fclose, arquivo. E é isso, esse é o nosso programa, que está abrindo o arquivo, verificando se o arquivo foi aberto corretamente, escrevendo uma string dentro do nosso arquivo do tipo texto e fechando esse arquivo. Vamos compilar, executar o nosso arquivo, o arquivo foi aberto corretamente e temos aqui o hello.txt e o conteúdo desse arquivo, hello file, e pulou uma linha. Vamos abrir com outro programa para vocês verem melhor fora aqui do terminal. Hello file, e pulou de linha. Esse foi exatamente o conteúdo que nós pedimos para ser escrito. Agora, eu falei que é igual ao printf, então eu poderia ter feito aqui %d e depois escrito o valor 10. Então ele deve escrever hello file, espaço, 10 e 2 exclamações. Vamos ver se é isso que acontece. Vou fechar aqui o gedit. Compilar o meu programa, executar. Mais uma vez, hello file 10. Que é o que nós queríamos. Então o fprintf ele funciona igualzinho o printf. A diferença é que o primeiro parâmetro aqui vai ser o ponteiro para o arquivo. E um detalhe interessante é que, se você escrever aqui stdout, isso significa a saída padrão. Você vai escrever em um arquivo, qual arquivo que é esse? É a saída padrão. E nós já vimos que a saída padrão é a tela. Compilando mais uma vez esse nosso exemplo, veja que na hora de executar, ele imprimiu hello file na saída padrão. O fprintf escrevendo na saída padrão é o mesmo que o printf. E vamos fazer um outro exemplo. Eu vou copiar aqui o escreve para escreve vetor.c. Eu quero agora escrever não apenas um texto, eu quero fazer um for aqui, então vou declarar uma variável inteira aí, vou fazer i começando de 0 até 10. E vai ser incrementada. Eu quero escrever no nosso arquivo o valor de i e pular linha, então vou escrever aqui como se fosse o printf, %d/ni. Mas aonde eu quero escrever é no nosso arquivo que foi aberto com o ponteiro arc. Vamos mais uma vez
compilar, agora o nosso programa é o escreve vetor, e executar o arquivo aberto corretamente. Eu escrevi no próprio hello.txt, não foi uma boa ideia, era melhor ter escrito em outro. Então vou mudar aqui para vetores, ou vetor.txt. Agora sim temos lá o nosso hello e o vetor.txt, e vou abrir o vetor.txt para ver se o que foi escrito de fato é uma sequência de 0 até 10, cada número em uma linha. E é o que temos aqui. Então, a partir de agora, eu posso encerrar o meu programa, fechar o meu computador, que o valor armazenado dentro do meu arquivo vetor.txt vai estar persistente, gravado no nosso disco. E aqui temos esse exemplo que acabamos de fazer. Como já comentamos, existem outras funções, como o fputs e o fputc. Ela vai escrever aqui a primeira uma string no arquivo, e o caractere aqui também um arquivo. Esse ponteiro aqui é o mesmo, na verdade, né, o arc. E essas funções retornam -1 quando há um erro. Vocês podem procurar a especificação dessas funções. A principal diferença aqui dessas funções para o fprintf é que você não tem aquela opção de fazer a string formatada, com os porcentos que a gente aprendeu lá do printf. Isso significa que essas funções elas são úteis apenas quando você quer escrever de fato um texto diretamente no arquivo. No próximo vídeo, vamos ver como ler os valores que nós acabamos de escrever em um arquivo do tipo texto. Então é isso, pessoal. Dúvidas, escrevam no fórum da semana ou nos comentários aqui do vídeo. Até o próximo!